você como hacker ético, né? Assim, eu gosto muito de questionar, às vezes, o discurso de governança de determinadas empresas. Eu vejo muita hipocrisia no ambiente empresarial, especialmente aí quando a gente fala, por exemplo, das big techs. A gente tem uma discussão latente, eu acho que ela chegou aí ao público de uma maneira mais forte com a tentativa do Elon Musk de comprar o Twitter, quando ele pediu para que lhe fosse informado o número de usuários fakes, né, de contas fakes, etc. e tal. A gente tem um debate ainda que ainda não amadureceu o suficiente sobre o anonimato nas redes, né? Assim, eu como jornalista, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, eu coloco meu CPF, né? Então eu respondo por aquilo que eu faço, e infelizmente o anonimato permite que você tenha aí um exército, muitas vezes, de fakes usados para essa manipulação política, para manipulação empresarial, para difamação, às vezes, de produtos, para concorrência empresarial, você derrubar um concorrente. Hoje, se você tem dinheiro, tem recurso, você vai lá e cria uma história, uma narrativa, dissemina isso nas redes sociais, isso é permitido por causa desse anonimato, e muitas vezes você pode quebrar uma empresa ou acabar com a reputação de uma pessoa em função desse tipo de estratégia. As grandes plataformas, as big techs aí, elas são muito hipócritas quando lidam com esse tipo de assunto, porque era uma coisa muito fácil de fazer, né? Era só ali fechar a torneira do anonimato, acabava com esse negócio. Claro que ela ia reduzir muito o tráfego, né? E toda essa parafernália, essa polarização que existe hoje na política, que permite, que cria volume de tráfego, e isso ia ter impacto nas contas dela. Então, é muita hipocrisia nessa discussão, e eu queria trazer isso para a questão da segurança cibernética. Você como um hacker ético, trabalhando para empresas com essa consciência de você garantir proteção, segurança, etc. Ao mesmo tempo, você tem empresas, aí mesmo em Israel, que é um polo tecnológico para isso, você tem empresas que desenvolvem, que são especializadas em desenvolver softwares que invadem celulares. Estou falando aqui, por exemplo, estou citando a Pegasus, do grupo NSO, que foi alvo de escândalos, né, de espionagem de autoridades, de jornalistas, de empresários e tal, isso no mundo todo, aí na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, inclusive, nós tivemos recentemente uma polêmica envolvendo o Pegasus e outras empresas que fornecem tecnologia de monitoramento cibernético, aí, de espionagem, etc., até com licitação do governo, aqui, Ministério da Justiça, comprando esse tipo de equipamento. A nossa Agência Brasileira de Inteligência também comprando equipamento que faz monitoramento de celular, etc. e tal. Como é que funciona isso? Quer dizer, beleza, nós vamos garantir, mas tem empresas que são lá, estão funcionando regularmente e vendendo esse tipo de tecnologia para governos, para empresas, para quem pagar, né? A gente aqui teve até já outras investigações, pessoal vendendo esse tipo de software ou de maletas de grampo, enfim. A minha discussão é a seguinte: você, como hacker ético, trabalhando para empresas que se dedicam a isso, como é que vocês enxergam, como é que é esse debate no mercado? Poxa, você tem empresas que funcionam regularmente e que vendem esse tipo de software malicioso e que você sabe que só será usado, ou majoritariamente será usado, ou que poderá ser usado para a prática de crimes. Como é que fica isso? É um ponto muito interessante, porque, de fato, o Pegasus, como exemplo, né, como outros também que existem, outras empresas que trabalham com isso. Primeiro, é interessante saber que essas empresas passam sempre pelo crivo e qualquer negócio fechado tem que ter o aval do Ministério da Defesa israelense. Porém, juntamente com isso, de fato, a gente vê na prática, né, que o que acaba acontecendo é que, assim como qualquer outro instrumento que é poderoso, né, como já diria lá o tio Sam do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades e, obviamente, uma arma, que é uma arma, assim como arma de fogo, né, também é um tipo de arma, uma arma cibernética, também pode cair em mãos erradas e também servir
propósitos diferentes do que ela foi fabricada. Então, Pegasus, como exemplo, eu sei bem porque um dos meus ex-chefes foi um dos primeiros funcionários da NSO Group, então sei bem a história da Pegasus. Foi arquitetada e projetada para combater o tráfico humano de pessoas e crime organizado, principalmente na América do Sul, mas também em outras partes do mundo. E, como você citou, obviamente, às vezes pode ser revendido e assim por diante, e fato é que tem rumores de que foi encontrado também em lugares onde são regimes ditatoriais e assim por diante, ou seja, acabou caindo em mãos erradas. O que a gente acha que o que pode existir, que deve existir, né, na minha também humilde opinião, é que se você já está criando uma arma dessas tão poderosa, existe sim a possibilidade de fazer um tipo de rastreamento para saber se ela está realmente servindo o propósito para o qual ela foi criada ou não. Ou seja, não falta recurso tecnológico para fazer isso, para rastrear o uso, né, desse tipo de arma, desse tipo de sistema, para saber se ele está fazendo jus àquilo que ele foi, ao propósito dele ou não. Isso em relação à tua pergunta do Pegasus. Em relação ao anonimato em geral, também tange, também está ligado ao Pegasus um pouco, que é essa questão de existe sim a necessidade também muitas vezes do anonimato na rede, muitas vezes de forma legal. Então, eu participo também de grupos de pessoas que foram vítimas de golpes, muitas vezes de sextortion, que se chama, que seria extorsão ligada a assuntos sexuais. Então, pessoas que começaram uma relação amorosa, uma relação romântica com alguém na internet, começaram a trocar fotos e assim por diante, e de repente, quando começou a esquentar um pouco mais, essa pessoa que está do outro lado da linha, entre aspas, acaba vindo com um pedido de dinheiro, senão vai divulgar as fotos, etc., na internet. Então, e muitas vezes essas pessoas que passaram por esse tipo de situação, né, de incidente, querem recorrer à comunidade de especialistas ou de pessoas que entendem do assunto, mas de forma anônima, porque tem tanta vergonha da situação que querem vir pedir ajuda de forma anônima. Então, existem casos, sim, que o anonimato é importante. Mas, como eu citei no caso do Pegasus, também o anonimato é o que favorece muito os hackers mal intencionados, os Black Hat, e facilita muito o caminho deles para deitar e rolar e fazer o que eles estão a fim de fazer, né, que é justamente crimes cibernéticos, porque eles estão anônimos na internet. Existem meios, sim, de rastrear as informações e chegar até a pessoa, o malfeitor, mas é um processo que exige, além de empecilhos burocráticos e jurídicos, etc., também exige muitos esforços de recursos, sejam eles tecnológicos ou de equipe, assim por diante. Conheço órgãos, inclusive brasileiros, e que é um orgulho dizer isso, também que atuam em parceria com a SciSource, também a empresa antiga, que conseguem capturar bandidos, pessoas, criminosos cibernéticos, através, até mesmo quando estão anônimos na rede, através de técnicas que são, obviamente, conhecidas por quem é perito nessa área, e com a ajuda, obviamente, também de provedores de internet e assim por diante, para chegar exatamente na geolocalização, como você citou também, Cláudio, anteriormente, e prender o bandido, e esperamos que também que as leis sejam aplicadas e que sejam punidos também por isso.